Shalom, queridos! Tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem. Eu sei que tá difícil. Mas nós temos que continuar. Porque é um Deus amoroso, que nos formou, que nos criou, que nos fez, teve o cuidado de fazer o nosso nariz, de fazer as nossas vísceras, nossos dentes. Ele nos ama. E a gente continua por causa dele, amém? Então vamos lá. Daqui pra frente, a gente vai entrar hoje na aula quinta. É uma aula muito difícil, muito dolorosa. E aí hoje eu peço de verdade, não assistam. Somente as pessoas que trabalham no ministério, que têm, sabe, condições. Então vocês não assistem essa aula, tá? Se vocês assistirem, entrem em oração. Né? Não porque o diabo vai fazer alguma coisa com vocês, mas porque vocês vão ficar muito tristes, tá? Então vamos voltar um pouquinho lá para Daniel. Eu falei que eu não ia voltar, mas o Senhor estava orando hoje de manhã. Ele falou: volta um pouquinho, filho, para explicar bem detalhadazinho que fica mais fácil para eles, né? Voltando então lá em Daniel 9, no 24, nas 70 semanas, né? 70 semanas são determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, né? E extirpar a iniquidade, trazer a justiça eterna. Que é a justiça eterna? Jesus, que nos salva para morar com o Pai eternamente. Selar a visão e a profecia, que é essas coisas que nós estamos aprendendo na palavra. E ungir o santo do santo, que é o Machia, Jesus Cristo, nosso amado, nosso querido, o mais desejado, né? O maravilhoso que está escrito na palavra. Deus falou assim, então enviarei o maravilhoso. Né? Maravilhoso, né? Sabe, entende? Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, que era para a nação de Israel ter o Messias, né? O príncipe, 7 semanas. Só que não aconteceu. E por umas postagens que eu fiz aí, Igreja Católica. Queridos, quando a Babilônia começou, eu ainda estava debaixo da mão do quinto Papa, com o poder que ele tinha para governar o mundo na feitiçaria. Depois vieram 10 pastores. Depois veio a Pontinha. Depois da Pontinha, os outros reis da terra vieram. Imagina. Vocês podem imaginar a luta que foi. Que eu falo, nunca houve paz. Desde que a Babilônia começou, só algumas pessoas sabem disso. Né? Nunca houve paz e foi muito difícil. Por isso que não foi colocado. Foi uma luta, uma batalha que só Jesus sabe, né? 7 semanas, certo? Certo. E 62 semanas as ruas e as tranqueiras se edificarão, mas em tempos angustiosos. Aí passou as 7 semanas. Essa luta desse povo tudo, não aceitando. Os reis da terra não queriam, a Pontinha não queria, os pastores não queriam, a igreja católica não queria, ninguém queria. E tudo macumbeiro. Lembra quando o Senhor fala que a mulher é perseguida pelo dragão, que é Satanás, e a terça parte? Foi isso que aconteceu. Imagina a minha vida, queridos. Satanás passou por cima de mim que nem um trator. Só Deus sabe. Porque eu tô de pé, eu tô igual o Jó. O que sobrou? Só isso aqui, ó. Que vocês estão vendo. Não é nada. Foi tudo destruído, tudo levado embora, tudo acabado. Tudo. Minha vida é igual a vida de Jó. Tive câncer. Muita coisa aconteceu na minha vida nesse tempo. Pela feitiçaria, né? E vencendo tudo na oração. Então, a oração, queridos, santidade, né? A gente pode perder todas as coisas, mas a gente não perde o amor do Pai, né? Eu acabei deixando a fé. Teve um momento que eu não aguentei. Fui pro mundo. Depois lá o Espírito Santo me trouxe de volta. Falou, filha, eu te ungi. Volta. Porque eu fiquei assim, né? Foi muita coisa que aconteceu, né? Eu fiquei muito desesperada. E eu desviei, eu fui pro mundo. Depois eu voltei. Então muita coisa aconteceu, né?
Eu não fui assim fiel não, queridos, tá? Então, se você também desviou, volta como eu voltei. Volta porque Jesus te ama, né? Então, vamos continuar. Então, tá, passou a 7ª semana, não vou ficar dando testemunho, que senão a gente não vai estudar a Bíblia. Essa é a 5ª aula. Na 6ª, a gente já entra no livro de Daniel. Então, essa é a última aula que eu vou falar com vocês fora do livro de Daniel. Tem muitos profetas, muita palavra, mas aí a gente vai entrar no livro de Daniel, que é o que todo mundo quer. Então, a gente entra lá, tá bom? Então, Ezequiel 38. Passou 7ª semanas e entra na semana que vai até as 62. Nas ruas, nas tranqueiras, se edificando em tempos angustiosos. Então, o que acontece? Muita coisa aconteceu, porque daí um começa a fazer macumba pro outro. Muita gente começa a morrer por macumba, que daí um começa, né? E eles começam a morrer. Muita gente morreu. Muita. Tá? Reis morreram por macumba. Teve uma pessoa que morreu por macumba. Não era para aquela pessoa morrer. Deus me avisou e eu orei. Eles queriam matar aquela pessoa e eu me afeiçoei àquela pessoa, sabe? Ela não tinha Jesus, mas eu queria, sabe, que ela fosse salva. Aí a primeira vez eu orei. Deus deu mais uns anos de vida para aquela pessoa. Na segunda vez eu orei. Deus deu mais uns anos de vida para aquela pessoa. Na terceira vez que foram fazer macumba com aquela pessoa, eu orei também. Só que Deus falou, filha, o pai deu oportunidade. E está escrito na palavra, eu só posso proteger quem tem o nome escrito no livro da vida. E aí não teve jeito. Aí a pessoa morreu. Então foram esse período, sabe? De tempos angustiosos. Não só por causa do que a gente vai estudar agora em Ezequiel 38, mas também porque um começou a matar o outro. Né? Muita gente, tá? Uma briga só, que só Deus sabe. Né? Então vamos lá. Ezequiel 38, 1 diz assim. E no meio disso tudo veio a guerra. Veio mais a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, dirige o rosto contra Gog. Aí vem Gog. Porque na verdade ele já estava, né? Aí vem Gog. Depois aqui no meio vai falar o porquê que ele veio. Aí a gente vai ver um outro versículo bem especificado porquê que veio Gog dessa forma. Porque os tempos eram angustiosos por outra forma. Tá? Um querendo governar o outro. Sabe? Um dos reis, dos 10 pastores, era da Alemanha. Então você imagina como a Europa era boa. E hoje a Europa está afundando, perdeu o rei. Mas isso não é certo. O certo é andar com Jesus. Né? O certo é andar com Jesus. Então olha as coisas que aconteceu depois disso. É muita coisa. Eu já falei que eu não vou ficar dando testemunho, não. Mas senão a gente não vai sair daqui, tá? Então aí vem Gog. Daqui a pouco a gente vai saber por que Gog veio em forma de guerra. Tá? Aí veio Gog, da terra de Magog, príncipe-chefe de Meseque e de Tubal. Profetiza contra ele. Então a gente sabe que os 10 pastores, mais uma que é a pontinha, governa sobre os reinos da terra. Certo? Certo. Então Gog tem um grupo, o Magog, que é os mais poderosos na feitiçaria. Tem outro grupo. E o Magog é da América do Norte e o Gog é da América do Sul. Quando a gente chega lá no livro de Daniel, a gente já sabe. Rei Sul, Gog. Rei Norte, Magog. No sentido espiritual. Aí depois tem o sentido natural. Que daí é os reis da terra. Entende? Então vamos lá. Aí o Gog tem o seu grupo de reis que ele governa na terra. E diz, assim diz o Senhor Jeová. Eis que eu sou contra ti, ó Gog, porque Deus não queria. Príncipe-chefe de Mesel e de Meseque e de Tubal. Deus não queria a guerra, né? E te farei voltar, e poremos olhos nos teus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos bizarramente, congregação grande, com escudo e rodela, manejando todos a espada. Persas, etíopes, de Pute, com eles, todos com escudo e capacete. É muitos reis que Gog tem, tá? Gomer e todas as suas tropas, a casa de Torgamã, da banda do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. O Torgamã
da banda do norte, porque aqui é o Gog, ele é o rei do sul, né? Da América do Sul e do Sul. Esse aqui da banda do norte é o Irão, né? Então eles descem tudo lá, da banda do norte. Prepara-te, sim, dispõe-te tu e todas as suas congregações, que se reuniram a ti, e serve-lhe tu de guarda. Depois de muitos dias serás visitado. No fim dos anos virás à terra, que se retirou da espada, e que veio dentre muitos povos, aos montes de Israel, que sempre serviam de assolação. Mas aquela terra foi tirada dentre os povos, e todos eles habitarão seguro. Então a gente sabe que a nação de Israel foi expulsa por Roma, depois foi abatida pela Alemanha. E aí a gente viu um texto na aula 4, que o Machia trouxe eles de volta para a terra, escrito lá em Jeremias. E aí eles voltaram. Então subirás e virás como uma tempestade, far-se-ás como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as suas tropas, e muitos povos contigo. Assim diz o Senhor Jeová: e acontecerá naquele dia que terás imaginações no teu coração e conceberá um mau desígnio. O que aconteceu? Então a gente estava lá em tempos angustiosos, né? E Gog tem muita gente com ele, por exemplo, a Rússia, a Coreia do Norte, aquela região ali, a China. No princípio, a gente vai ver no livro de Daniel, a China era do Gog, depois ela passou para Magog. A gente vai ver isso no livro de Daniel. No começo, a China ela era aliança com Gog, a Rússia com Gog. No começo, a Igreja Católica, até o Papa VI ficar doente, colocar o Papa VII, voltar como o oitavo na macumba, ele era do Gog. Esse Papa agora, ele é mais apegado ao Magog, o sétimo. Isso a gente vai ver também no livro de Daniel. Mas, essa é os reinos, tá? E aí o que acontece? Ele teve maus desígnios. E ele teve imaginação, o Gog. Vamos ver qual que é a imaginação dele? A imaginação dele está escrita em Apocalipse 16, 12, que diz assim: e o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. E a sua água secou-se, para que preparasse o caminho dos reis do Oriente, para que começasse uma guerra dos reis do Oriente. Por que reis do Oriente? Aí eu só vou ler mais um versículo, a gente volta e eu vou explicar. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes às rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, é tudo na feitiçaria, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo. Quem é que governa sobre os reis de todo o mundo? Primeiro foi a Igreja Católica, depois os pastores. Eles é que vão ao encontro dos reis de todo o mundo, pela feitiçaria, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, o que aconteceu? Há 3 anos atrás, secou o canal do Suez. Vocês lembram disso? Lá no Egito. E, né, levantou os reis para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. O que aconteceu? As nações ligadas na época a Gog, porque a China era de Gog, depois ela passou a ser de Magog. Então a China, a Rússia e mais uns países aí falou: epa, esse negócio de mar aí é interessante para nós. Vamos fazer algumas guerrinhas? E aí, o que aconteceu? Começou a guerra pelas imaginações de Gog com os seus reis. A Rússia começa a atacar a Ucrânia, querendo parte do mar. E aí você fala, mas o que a Rússia tem a ver com o Oriente? A Rússia foi o seguinte, é Jacó e Esaú. Esaú teve 3 esposas. Essas nações, esses povos, cresceu demais. E aí teve uma dessas esposas desse povo que foi parar lá na Europa, que é a Rússia. Então a Rússia é Esaú, filho
de Isaac e Rebeca, que são filhos de Abraão e Sara. Então, a Rússia é do Oriente também. Então, preparou o caminho dos reis do Oriente. Tá, mas e a China? A China é o sobrinho mais velho de Abraão. Porque assim, Abraão teve um sobrinho chamado Ló. E ele teve 2 filhas. Dessas 2 filhas nasceu a China, que é da filha mais velha. E depois nasceu da filha mais nova o povo de Amon, que é a Coreia do Norte, Japão e Coreia do Sul. Então, eles são reis do Oriente. Porque se nasceu, veio, era tudo de Abraão. Então, preparou o caminho deles, com interesse de imaginações pelas bandas do mar. Por que o canal de Suez secou? O que aconteceu? O canal secou? Dinheiro. Eles falaram, foi isso. E aí começou a guerra na Rússia e depois lá em Israel, em 7 de outubro. Imaginações de Gog. Então, Gog vai entre muitos reis. E muitos reis se juntaram a ele para fazer isso. E ele com o poder das trevas, como está escrito em Apocalipse. Pelo poder das trevas, os 10 pastores, mais um, né, que é a pontinha, governa os reis da terra para fazer guerra. Entendeu? Então, vamos lá. Essas é imaginações de Gog. Juntou todo mundo, secou o canal. Vamos lá, vamos pegar as terras do mar. Então, vamos continuar. No 11. E dirá, subirei contra a terra das aldeias não muradas, virei contra o que estão em repouso, que habitam seguros, todos eles habitam sem muro, e não têm ferrolho nem portas. Isso a fim de tomar o despojo, de arrebatar a presa, e tornar a tua mão contra as terras desertas, que agora se habitam, e contra o povo que se ajuntou dentre as nações, o qual tem gado e possessão e habita no meio da terra. Ponto. Agora a gente vai ler um versículo e vai voltar lá para Daniel, tá? Sabá e Dedã, vamos voltar lá. Daniel 9. A gente vê aqui, ó. Vamos voltar. Isso, vamos voltar. Mas em tempos angustiosos, a gente vai para o 26. E depois das 62 semanas, serão tirados o Messias, e não será mais. E aí, o que acontece? Quando foi terminando a guerra, quando aconteceu essa guerra, que a guerra veio lá com Israel, veio lá com a Ucrânia, né, e a turma de Gog, né, quando começou essa guerra, e a China estava no meio, tá? A gente vai ver no livro de Daniel a China ali no meio, tá? Não esquece disso, tá tudo no meio. Foi tirado o Messias, e não será mais. Aí eles me deram uma trégua, ô glória, mas não podia ter me tirado de forma alguma, né? Nunca me tiraram, ficaram fazendo uma compra para mim o tempo todo, destruindo a minha vida, para minha vida nunca se levantar, né? Mas foi tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações. Quem que é o povo do príncipe que há de vir? Sabá e Dedã. Quem que é Sabá e Dedã? Sabá e Dedã são os filhos da Quetura, a segunda esposa de Abraão. Porque Abraão teve Sara, ela morreu. Não era amante não, era esposa, tá? Depois que Sara morreu, Abraão se casou novamente com uma esposa chamada Quetura e ela teve filhos. E esses Sabá e Dedã são os 2 mais velhos da segunda esposa de Abraão. E esse é o povo do príncipe que havia de vir. E ele firmará um concerto com muitos por 1 semana. Aí eles estão ali. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e oferta de manjares. Sobre as asas da abominação virá o assolador. Isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Vamos voltar lá. Quem é Sabá e Dedã? É o Catar, são os filhos mais velhos da Quetura. É o Catar e a Arábia Saudita. Aí Gog vem, aí levanta o Catar e a Arábia Saudita, o povo do príncipe. Com a ajuda de quem? Do Magog. Com a ajuda de Magog, o que eles estão tentando fazer? Levar Gog. Então, o que eles fazem, né?
estão tentando parar a guerra no primeiro momento. No primeiro momento eles entendem assim, que a guerra tem que parar, só que sempre se levantando contra quem? Contra o santuário. E diminuindo a força de Gog. Então eles também não aceitavam Jesus Cristo. E para eles não aceitar Jesus Cristo, eles se levantavam contra a minha vida, porque a minha vida é uma vida que, assim, que se as pessoas me ouvissem, o Mashiach iria para essas nações, entendeu? Que é o meu ministério. Meu ministério era trabalhar primeiramente com os reis para eles aceitar o Mashiach e aí, né? Enfim, era o meu ministério. Então eles estavam se levantando contra o santuário, então eles também vieram contra mim, né? Para me abafar, para não ter e não acontecer. Tudo com macumba. Tá? E se levantando contra Gog, então contra as fortalezas e contra a Tânia. Por quê? Porque eles são muçulmanos e eles não querem Jesus Cristo, mas com o passar dos acontecimentos, eles viram que Jesus Cristo é a verdade. E aí eles falaram assim, não tem jeito, encontramos Deus, e agora? Entendeu? Mas antes disso, eles não entendiam assim. Eles só falavam, não, é uma religião, é tipo igreja católica, é tipo sei lá o quê. Não. E começaram a me abater, abatendo o santuário, tá? E os outros evangélicos também, porque também veio a apostasia. Lembra que a nação de Israel, do meu povo, foi perseguido e foi perseguido os cristãos de Cristo com a apostasia? A igreja entrou em estado de apostasia, a nação de Israel entrou em guerra e eu sendo abatida. Todo mundo sem paz. Por isso que eu falo, gente, nunca houve paz e nunca haverá. Se vocês lerem, vocês vão ver o tanto que a gente sofreu. Se pegar a igreja evangélica e falar, tá tudo bem, nada. Tem uma apostasia louca no meio do povo do Mashiach, que é vergonhoso. Não tá nada bem, não. Ninguém se converte de verdade por causa da apostasia. Tá todo mundo debaixo de guerra. Tá feio para todo mundo. Igualzinho está escrito lá em Apocalipse 12. Os filhos dela, os de Jesus, está tudo em estado de apostasia. E os judeus estão debaixo de guerra. E cadê eu? Uns estão com apostasia, não me tem. E os judeus não me têm. E o resto do mundo que é para me ter também não me tem. Então, eu falo para vocês, nunca houve paz. A gente só sofreu. Todo mundo. Então, vamos lá. No 38:13. Sabai Dedã, que é o povo do príncipe que havia de vir, que a gente vai estudar no livro de Daniel, eles mais especificamente. No começo eles vêm contra quem? Contra Gog. Gog, sai daqui. Sai daqui, Gog. Sai do nosso meio. Depois, tudo vai mudar. A situação vai ficando tão feia. É tudo para piorar, tá? Então vamos lá. Sabai, Dedã e os mercadores de Tarse e todos os seus leõezinhos, porque são feiticeiros menores, mas são tudo feiticeiro, te dirão, vens tu para tomar o despojo? Ajunta o teu bando para arrebatar a presa, para levar a prata e o ouro, para tomar o gado e as possessões, para saquear grande despojo? Por quê? Por causa do canal de Suez. E a China no meio de Gog. No começo a China era de Gog, depois ela passou a ser de Magog, tá? Nessa época a China tava ali, vamos pegar os mar tudo aí pra nós. E a Rússia também, vamos pegar. E é essa bagunça, tá? Portanto, profetiza, ó filho do homem, e dize a Gog, assim diz o Senhor Jeová, não saberás naquele dia, quando o meu povo de Israel habitar com segurança? Ou seja, até parece que você não sabe, né, Gog, que você tá pondo a mão onde não pode, né? Ei, Gog, isso é terrível. É isso que Deus tá falando com ele. Porque ele não é Deus. A gente viu que ele se achava Deus. Se é Deus. Não é, né, gente? Tô brincando. Mas ele tem muito poder, né? Virás, pois, do teu lugar, da banda do norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalos, grande ajuntamento e exército numeroso. E subirás contra o meu povo de Israel como uma nuvem para cobrir a terra. No fim dos dias, nós estamos no fim do mundo, o mundo está acabando. Sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra. Aí o Senhor muda. Aí é que a coisa vai fazer todo mundo chorar agora. Porque eu falei, esse vídeo vai ficar pesado. Aí olha o que acontece. Sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra. No primeiro momento, depois das 7 semanas, começa o tempo angustioso, depois vira a guerra.
Até ali Deus estava segurando. Depois de 62 semanas, desde a sétima, depois de 62 semanas, né, foi tirado o Messias. Nessa hora, o Messias fala, para mim basta. Para mim chega. Filha, fica com o pai quietinha, desiste de ir para Israel com seu filho, só converte a tua família, vai orando o pai, para o pai cuidar de vocês, da sua família toda, né, porque minha mãe, meus irmãos, todo mundo da família, né, eles não perseguiam muito eles não, mas perseguia também, mas não muito. Então o Senhor falou, basta, vamos ficar só nós agora. Depois de 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. Nessa hora o Messias desiste de que Israel conheça ele. Pode imaginar isso? Mas imagina, porque isso é palavra de Deus. E aí o Messias desiste. E aí o Senhor fala assim, ó. Porque daí o Senhor fica muito bravo com Israel. Porque Israel não se esforça nada, sabe? Porque Israel sabia da verdade. Não todo mundo, mas sabia. E eles não têm esforço. Muito pelo contrário, tá no meio da bagunça só. Vamos ver o que vai virar. Eles não acreditam que o mundo vai acabar. Esse é o problema. Nessa época, ninguém estava acreditando. E hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti, aos seus olhos. Este momento aqui é o momento que a gente vai lá para Daniel. Vamos passar um pouquinho para frente. Daniel 11:40. No fim do tempo, ou seja, quando o mundo está acabando, tipo, falta 1 minuto para o mundo acabar, o rei do sul lutará com ele, com Israel. E o rei da América do Norte, o Trump, juntamente com Magog, que é da América do Norte, o acometerá com carro, com cavaleiros e com muitos navios. Entrará na terra e inundará. Que é essa guerra que tá para começar sábado. Depois a gente estuda o livro de Daniel. Vamos voltar para cá. E aí agora é Jesus que está trazendo essa guerra de sábado. Se nós olharmos nas 70 semanas, o povo do príncipe vai até onde? Até a metade das 70. Ou seja, a gente está na 70 semana e sábado começa a outra metade. Na verdade, eu falo que desde que o Trump entrou no poder já começou, né? A outra metade da última semana. Para o mundo acabar. Agora é Jesus que está trazendo. Entende? Mas não saia daí. Vamos continuar. Por quê? Porque Deus deu 70 semanas. Há esperança. Há esperança. Não terminou as 70 semanas? Então vamos continuar. Então o que acontece? Aí o Senhor é quem traz Gog. E aí é a última guerra, que é a que vai começar sábado. Hoje que dia que é? Hoje dia 13 de fevereiro de 2025? Eu não sei que dia que é hoje. Hoje é quinta-feira. Não sei. Mas sábado agora eles vão fazer essa guerra com os Estados Unidos, com o Trump, não é? Então, voltando ali para Daniel, já que a gente já tá falando, vamos terminar. Então o povo do príncipe tá aí, né? Que é Sabá e Dedão, Catar, Arábia Saudita, tentando segurar tudo. E também o santuário de Deus, porque eles são muçulmanos, eles não querem cristianismo, eles não acreditam, né? E ele firmará um concerto com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e ofertas de manjares. Sobre as asas da abominação virá o assolador, que é o Trump. O Trump, ele é uma pessoa que ele não tem conversa, ele vem para matar todo mundo. E isso até a consumação. Então o Trump ele vai fazer ainda muita destruição ali no Oriente, mas e o que está determinado será derramado sobre o Trump. Vai virar a Terceira Guerra Mundial sábado. E o mundo vai acabar. Entende? Que a gente já está com o Trump, a gente já está nas 70 semanas. Você fala, Tânia, mas por que o Trump? Quando a gente estudar o livro de Daniel, vocês vão ver que é o Trump, porque está especificado ali.
né? Então vamos continuar. Então agora é o Senhor Jesus que está trazendo. E quando o Senhor Jesus traz, olha o que acontece. Assim diz o Senhor Jeová: não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos? Ah, e outra coisa, o Trump vai ser destruído, não vai? Vai. Por quê? Porque é a Terceira Guerra Mundial. Olha o tanto de país que está contra os Estados Unidos. O tanto de inimigo que os Estados Unidos têm. Assim diz o Senhor Jeová: não és tu, 17, de 38, de Ezequiel, quem eu disse nos dias antigos, pelo ministério dos meus servos, os profetas de Israel, os quais naqueles dias profetizarão largos anos que te traria contra eles. Deus está falando com o Gog, né? Falei, Gog, eu também profetizei que você vai vir contra meu povo, por mim. Que é essa guerra aqui agora. É essa das 70 semanas, da outra metade. Sucederá, porém, naquele dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Jeová, que a minha indignação subirá nos meus narizes. O que a gente estudou ontem, na aula 4, sobre Salmos 2, reis da terra, sirva o Machia, porque a ira dele vai inflamar. Não é isso? Ok, vamos lá para Apocalipse 11, que diz assim, agora é a ira do Machia. Diz assim, aí eles vêm se levantando contra as duas testemunhas, mata elas, mas não mata de verdade, né? Mata só o ministério delas. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seu corpo morto por 3 dias e meio. Não permitirão que seus corpos mortos foram postos em sepulcros, porque Deus está dizendo, eles não morrem de verdade, só morre o ministério deles. E os que habitam na terra regozijarão sobre eles. E se alegrarão e mandam presentes uns aos outros. Portanto, olha que eles são terríveis. Um dia a Arábia Saudita veio no Brasil e deu um presente pro Bolsonaro. Virou o maior furdunço para a esposa do Bolsonaro. Porque não foi pro Bolsonaro e pro governo, coisa assim, né? Eles já estavam dando presente. Agora o Netanyahu foi lá para os Estados Unidos e deu um presente pro Trump. Eles são terríveis, queridos. Eles conhecem a Bíblia, mas eles não estavam acreditando que era verdade. Mas é. Mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Porque quando eu vou pregando e ensinando para as pessoas, ao invés deles receber o Machia, eles acham que eu tô doida. É louca. Mas já se viu falar que o mundo vai acabar. Só que as coisas foram acontecendo. E contra fatos não há argumentos. E depois daqueles 3 dias e meio, o espírito de vida vindo de Deus entrou neles e puseram sobre os pés, e caiu grande temor sobre os que o viram. Então, depois de tudo isso, que eles se levantaram muito contra a minha vida, Deus tem me levantado, e muita gente tem sentido o temor de Deus. E fala, gente, isso é palavra de Deus, é verdade. Gente, isso não é mentira. Olha que lindo, né? Tudo escrito. E ouvi-se uma grande voz do céu que dizia, sobe cá. Você lembra que o Senhor falou, ninguém faz guerra comigo? Mas meu povo eu vou colher um a um. O meu povo vai morar comigo no céu. O resto vai para o inferno, porque o profeta Isaías profetizou o inferno. Os judeus falam não existe inferno, não, porque você não leu a Bíblia. Se você ler, tem inferno sim. Né? E o Senhor vai levar o povo para o céu. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto. E caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram muito aterrorizados e deram glória ao Deus do céu. Então, quem não subiu, que não acredita ainda, na hora do arrebatamento da igreja e na hora do terremoto, eles vão passar a acreditar. E passando o segundo ai, que é o terremoto, eis que o terceiro cedo virá. Então, aqui o Senhor está falando que ele tem 3 ais. O primeiro, ele vai tirar o povo dele da terra, ele vai arrebatar o povo. Uma forma milagrosa. Depois, o terremoto. Nessa hora do terremoto, quem não acreditou até aqui, vai acreditar na hora do terremoto. Que vai cair a 10ª parte da cidade, vai cair a 10ª parte do mundo. A cidade é o mundo. A 10ª parte do mundo vai ser atingido por um terremoto de um mesmo minuto, de uma mesma hora. Tipo assim, hoje a gente tem um terremoto ali, amanhã tem lá, depois colar. Não é? Mas nesse dia não. Houve um terremoto. Aonde? No mundo inteiro. Aí fala, agora eu acredito. Então vai ter gente que vai acreditar, mas é tarde.
E o terceiro ai, que é que o Senhor vai apagar o sol e a lua, a terra vai sair de órbita, vai acabar a gravidade, vai cair asteroide no mar. A Bíblia fala que o asteroide vai cair no mar. Águas que são do mar vai para a terra, e aonde era a terra vai virar mar. Versículo 18 de Ezequiel 38. Vamos voltar. Sucederá, porém, naquele dia, no dia em que Gog vier contra a terra de Israel, diz o Senhor Jeová, que a minha indignação subirá nas minhas narinas. Então a gente teve 2 momentos de Gog. O primeiro foi a imaginação da cabeça dele por causa do canal de Suez. E o segundo é o que vai acontecer no sábado agora. É Deus que está trazendo, mas o negócio vai apertar. Vai virar a terceira guerra mundial. No 19, porque disse no meu zelo, no fogo do meu furor, que naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel, ao terremoto. De tal sorte que tremerão diante da minha face os peixes do mar. O terremoto vai ser tão grande que nem o mar vai suportar. E as aves do céu vão assustar, porque os animais têm sensibilidade também, né? E os animais do campo e todos os répteis que se rastejam sobre a terra. De tão grande que vai morrer até réptil. E todos os homens que estão sobre a face da terra, e os montes cairão, os precipícios se desfarão, e todos os muros desabarão por terra. Aqui o Senhor está falando que vai acontecer em Israel, mas na verdade vai acontecer em Israel e no mundo inteiro. O que Israel vai sofrer, o mundo inteiro também vai acontecer. Mas aqui também teve terremoto. É a 10ª parte do planeta, num só dia, num só momento, depois do arrebatamento da igreja, que o Mashiach vai arrebatar. Porquanto chamei contra Gog a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor Jeová, e a espada de cada um se voltará contra o seu irmão, que é a terceira guerra mundial. E contenderei com ele por meio da peste, do sangue, de uma chuva inundante, de grandes pedras de saraiva, fogo, enxofre, vulcão vai explodir. Sabe esses vulcão tipo Yellowstone, Hong Tonga? Aí tem uns nomes tão bonitinhos, tem uns vulcões que tem um nome lindo, eu não consigo falar. Vai sair tudo. Pá, 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 vulcão vai começar a explodir para tudo que é lado. Vai ser terrível. O dia do Senhor é terrível. Quem o poderá suportar, está escrito na palavra. Enxofre, porque os vulcões não vão suportar. Farei cair sobre ele, sobre as suas tropas e sobre muitos povos que estiverem com ele. Assim eu me engrandecerei e me santificarei, me farei conhecer aos olhos de muitas nações. E saberão que eu sou o Senhor. Reis da terra, não quer saber agora? Vai saber depois. Quando for tarde. Quando eu já tiver arrebatado meu povo. Não quer saber agora? Não está acreditando? Então depois vai acreditar. 39. E aí, Gog vem, certo? Aqui no 39 a gente vai ver que Israel ganha a guerra. E Israel confunde um pouco essas questões. Por quê? Porque no primeiro momento Israel tem ganhado. Mas no segundo momento o mundo inteiro perde. Entendeu? Então aqui no 39 vai falar da Terceira Guerra Mundial e vai falar que Israel ganhou no primeiro momento, que é destruir o Houthis, a Síria, a Jordânia, Gaza, o que mais? Aqueles países ali ao redor. Então vamos para o 39, de Ezequiel. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog e diz, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu vou contra ti, ó Gog, príncipe chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltar, e te porei 6 anzóis, e te farei subir da banda do norte, e te trarei aos montes de Israel. E tirarei o teu arco da tua mão esquerda, e farei cair as suas flechas da tua mão direita, que é essa parte que Israel tem ganhado até agora. Nos montes de Israel cairão tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e as aves de rapina, e as aves de toda a asa, e os animais do campo, te darei por pasto. Sobre a face do campo cairás,
porque eu falei, diz o Senhor Jeová. Então os Huts não perdeu? Gaza não perdeu? Aqui vai explicar essa perda aqui. Eles perderam, não perderam? O Senhor está falando, eu vou fazer o Gog perder. Só lá na Ucrânia que não perdeu, que é o Putin, que ele também é o da turma de Gog, ele não perdeu pelo seguinte, porque a Ucrânia, muitos cristãos moravam ali. E no tempo que não existia apostasia, esses cristãos eram apóstatas do Senhor. Eles praticavam coisas abomináveis, que eram coisas que, que ninguém praticava, só eles. Então eles eram um tipo de cristãos, de uma Shia, muito liberal. Sabe assim? Uma mulher cristã fazendo barriga de aluguel. Sabe, tipo coisas assim? Coisas abomináveis aos olhos de Deus. Eles estavam praticando. Então Deus não deixou a Ucrânia ganhar. Por causa das abominações da Ucrânia. Dos cristãos que moravam lá. Então, se eu falo, se você é cristão, seja fiel, porque a terra é julgada. E se você não é, seja, porque a terra também é julgada. Então, lá eles compravam órgãos de pessoas pobres. E não pagava bem, não. Dava uma cesta básica por órgãos. Isso é o que a Ucrânia praticava. E Deus falou assim, não vou ajudar. Por isso que o Putin ganhou a guerra. Mas no caso de Israel, Deus deixou Israel ganhar. Então vamos lá. Agora é a Terceira Guerra Mundial. Por quê? Porque o Norte tem ganhado. Estados Unidos tem ganhado até agora. Que primeiramente foi o Biden, agora o Trump, como reis. Aí tem a parte espiritual, né? Tem ganhado, que é o Magog que está aqui. Enviarei um fogo sobre Magog, que é o pastor, né? E entre os que habitam seguros nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. Por quê? Porque aí vem a Terceira Guerra Mundial mesmo. Negócio aperta para todo mundo. E os Estados Unidos vai perder. E farei conhecidos o meu santo nome no meio do meu povo de Israel. E nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. E as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. E eis que é vindo e se cumpre, diz o Senhor Jeová. Este é o dia em que tenho falado. Porque agora a gente está num pedacinho do mundo que os reis que não acreditavam passou a acreditar. Né? Muita gente que falava, isso é mentira. Agora eles falam, não, gente, é verdade. Né? Tudo isso é verdade. Então agora muita gente está se convertendo. Glória a Deus por isso. Muitos satanistas. E pessoas comuns. Que nem imaginava que as pessoas iam aceitar o Mashiach, está aceitando. Tem sido uma benção. Né? De verdade. E os habitantes da cidade de Israel sairão e totalmente queimarão as armas e os escudos e as rodelas com os arcos e com as flechas e com os bastões de mão e com as lanças e farão fogo com tudo isso por 7 anos, que na verdade não é 7 anos, né? O tempo é sempre simbólico. Deus falou, Moisés, 40 dias, ele ficou 40 anos. Depende dos acontecimentos, tá? Então, tempo não existe. É até se cumprir a profecia. Cumpriu. Israel, através de Magog e dos reis do norte, destruiu Gog ali na região? Destruiu. Hutz, tudo que estava lutando contra ele, Gaza, tudo destruiu. Ah, então tá bom, cumpriu. Entendeu? É os cumprimentos da profecia. Aí encerra. É assim que funciona. E não trarão lenha do campo, nem a cortarão dos bosques, mas com as armas acenderão fogo, e roubarão os que os roubaram, e despojarão os que despojaram, diz o Senhor Jeová, que é o que eles estão tentando fazer. Agora vai pegar de vocês o que vocês vieram aqui pegar da gente, Gog. A gente sabe que vocês queriam o mar. Vocês vieram aqui contra a gente, mas agora nós vamos pegar. O Trump falou, eu vou ficar dono de Gaza. Não, vou ficar dono de Gaza agora. E se alguém vier, eu também ficar dono de todo mundo. Agora eles querem ser dono de todo mundo. Quer roubar os que o roubaram, né? É assim que eles estão, é um rolo, é uma briga que só Jesus. Você fala, meu Deus, Pai, tem misericórdia. Tá acontecendo ou não tá? Tá acontecendo. E as pessoas vão se convertendo, né? E sucederá que naquele dia darei ali a Gog um lugar de sepultura em Israel, porque Israel ganhou a guerra, tá? O vale dos que o passam ao oriente do mar, e se
espantarão os que por ele passarem. E ali sepultarão Gog e toda a sua multidão. E lhe chamarão o vale da multidão de Gog. Que essa guerra chama o vale da multidão de Gog. E a casa de Israel os enterrará por 7 meses. Não era 7 anos? 7 meses. Por quê? Deus está dizendo assim, é o tempo que eles ganham a guerra. Quando Gog vier em 7 de outubro de 2023. Ganhou em fevereiro de 2025? Fevereiro não, janeiro, né? Porque fevereiro agora a gente já tá indo pro final. Olha como que o negócio anda, né? O mundo tá correndo, o relógio corre, não para. Então aqui tá falando 7 meses, ali falou 7 anos. Porque o tempo em si não conta, mas conta os acontecimentos. Israel ganhou? Ganhou. Enterrou? Enterrou. Gog ajudou? Ajudou. O Reino do Norte ajudou? Biden. Trump não pode ajudar. Biden ajudou? Ajudou, né? Para purificar a terra. Por que eles estão tirando Hamas e Hezbollah? Para purificar. Para não ter problema. Não, esse povo aí traz problema pra gente. Mas Deus não gosta disso, tá? Não é que a gente concorda. Jesus é o príncipe da paz. A gente viu no vídeo anterior que Jesus queria que todo mundo aceitasse ele e vivesse em harmonia. É isso. Essa guerra ele não aprova. Nem um lado, nem Israel. Ele ganha a guerra. Não é ganha a guerra, a questão do que aconteceu. Deus não aprova, ele é o príncipe da paz. Entenda isso, tá? Mas Israel ganhou. Sim, todo o povo da terra os enterrará, e será para eles memorável o dia em que for glorificado, diz o Senhor Jeová. E serão separados homens que incessantemente passarão pela terra, para que sepultarem os que tiverem ficado sobre a face da terra, para purificar durante 7 meses este trabalho. E os que passam pela terra a atravessarão. E vendo alguém o osso de um homem, lhe levantará o pé um sinal. E até que os enterradores os enterrem no vale da multidão de Gog. E também o nome da cidade será Ramuná. Assim purificaram a terra. Porque qual o objetivo? Hezbollah e Hamas são, como que eles falam? Terroristas. Temos que matar os terroristas. A gente não ouve isso na internet o tempo todo? Eu fico combatendo. Não pode matar. Era para ter Jesus. Eles ficam com raiva de mim. Eles não gostam muito de mim, não. Eles estão purificando a terra. Mas Jesus não está nisso. Tu, pois, sou filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, diz às aves de toda espécie, de todos os animais do campo, ajuntai-vos e vinde de toda parte para o meu sacrifício, que eu sacrifiquei por vós, sacrifício grande no monte de Israel. Comei carne e bebei sangue, porque tem sido terrível, né? Comereis a carne dos poderosos e bebereis o sangue dos príncipes da terra. Por quê? Porque a guerra vai crescer. Aí morre tudo, morre príncipe, morre tudo. Dos carneiros, dos cordeiros e dos bodes, dos bezerros, toda a gordura embaçar. E comereis a gordura até os fartardes, e bebereis o sangue até os embebedades, e a gordura e o sangue do meu sacrifício que sacrifiquei por vós. E vos fartareis a minha mesa de cavalos e de carros e de valentes e de todos os homens de guerra, diz o Senhor Jeová. Deus gosta de guerra? O Mashiach gosta de guerra? Ele é o príncipe da paz. Ele falou assim, comigo todo mundo vive misturado. E em paz. E amando. E respeitando uns aos outros. No 21. E eu porei a minha glória entre as nações. E todas as nações verão o meu juízo. Porque hoje o povo está entendendo. Eu falei, gente, está acontecendo. Que eu tiver executado e a minha mão que sobre ele estiver descarregado. E saberão os da casa de Israel que eu sou o Senhor, seu Deus, desde aquele dia em diante. Porque ainda que tenha essa guerra, por um milagre, ainda que eles me mataram, eu, meu filho, né, como está escrito em Apocalipse 11, por um milagre, Deus ainda vai fazer a palavra chegar em muita gente, como está escrito em Apocalipse 11. E vai ter temor, e vai se converter, que é o mais importante.
Eu falo que se ainda que o Senhor Jesus não quiser que o mundo continue, pelo menos as pessoas se reconhecendo o seu pecado, pedindo perdão a Deus e parando de pecar, o Senhor vai levar para o céu. Mas, né, parando só um parênteses aqui, a gente tem 70 semanas. O Senhor falou, dou 70 semanas para você se purificar. Então eu acredito que ainda assim o Senhor nos perdoa. E pode ser que haja uma esperança de a terra não acabar. Né? Porque ele falou 70 semanas. E as semanas estão correndo e as coisas estão acontecendo. Não para. O Trump é nervoso. Ele é nervoso. Não, ele não é nervoso por si mesmo. Ele é nervoso porque o Senhor elegeu ele. Por quê? Porque antes, o que ele fez? Eu tô falando, mas no primeiro momento o Trump não era nervoso, agora ele tá nervoso. Por quê, né? Porque ele é o eleito. Ele é eleito de Deus para isso. É porque Deus elegeu ele. Porque ele andou fazendo umas macumba aí que Deus não gostou. Ele mexeu no povo de Deus. Deus falou, eita, eu não vou nem falar. Deixa pra lá. Aí eu falei, tá bom. Então agora eu vou te eleger. Foi isso que aconteceu. Por isso que a gente deve parar de fazer maldade pros outros. Senão a gente fica elegido também. No 23, e as nações saberão que os da casa de Israel, por causa da sua iniquidade, foram levados em cativeiro, porque se rebelaram contra mim, e eu escondi deles a minha face, e os entreguei nas mãos de seus adversários. E todos caíram à espada. Quando que isso aconteceu? Desde que o Mashiach veio. Ele veio, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, passou 70 anos, Roma veio, tomou Israel. Tem uma passagem lá escrita em Isaías que Deus fala assim, eu emagreço, eu emagreço, eu emagreço. Aí veio Roma, quase matou todos os judeus. Aí depois veio a Alemanha, que quase matou um punhado também de judeus. E por causa da iniquidade de Israel. E o Mashiach, Israel, nada. Conforme a sua imundícia e conforme as suas prevaricações, usei com eles e escondi deles a minha face. Né? Cadê Deus que era para ajudar eles com a Alemanha e com Roma? Né? Portanto, assim diz o Senhor Jeová, agora tornarei a trazer os cativos de Jacó. Aí o Senhor vem, depois da Alemanha, traz eles de volta para a terra, que é o que a gente viu na aula 4. Tá? E me compadecerei de toda a casa de Israel, terei zelo pelo meu santo nome. Que daí o que ele queria? Ele queria pôr o nome dele lá. Terei zelo pelo meu nome. 7 semanas, põe eu aí. Põe meu nome aí. Não pôs. E levantarão sobre si a sua vergonha e toda a sua rebeldia com que se rebelaram contra mim, quando eles habitaram seguros na sua terra, sem haver quem os espante. Ou seja, eu dei paz para vocês desde que vocês voltaram para a terra de vocês. Não é todo mundo que volta. Eu, por exemplo, estou fora, mas por um propósito de Deus, né? Um monte de judeus ainda está fora por um propósito de Deus. Mas o Senhor está falando aqui, eu trouxe vocês de volta, dei paz para vocês, queria pôr meu nome aí, até agora nada. Ô Israel, o Senhor está falando aqui, né? E quando eu tornar a trazer de entre os povos e houver ajuntado das terras de seus inimigos e for santificado neles aos olhos de muitas nações, que era o que o Senhor queria. Então, quando eles foram cativos por Nabucodonosor, eles foram só para a Grécia. Que a Grécia era Grécia e Roma, né? Dividiu, enfim. Eles foram para a Babilônia, para Nabucodonosor. Vamos ficar assim, porque senão confunde a cabeça. Vou ficar só assim. Foram para Nabucodonosor, né? Falei da Grécia, agora vou defender a Grécia. Cuidado, não mexe com a Grécia não, porque lembra que a rainha Esther era serva de Deus, casou com o rei e os filhos dela que é rei de lá. Então, vocês não mexem muito com eles não, que eles é judeu. A família real lá é judeu e tem muito judeu lá também, viu? Teve muitos casamentos, muito rolo lá. Então, deixa a Grécia quietinha. Eu falei disso só por causa do Nabucodonosor. Falo demais. Então, vamos voltar para Nabucodonosor. Quando eles foram para Nabucodonosor, foi tudo para Nabucodonosor. Não podia ir para outro país. Quando eles foram para o Egito, foram mortos. Quando eles foram para outras terras, foram mortos. Porque Deus falou, não é para ir. Por quê? Porque ele tinha um plano. Que uma outra vez ele esparramaria por tudo. Então, tinha que ser para a gente identificar a Bíblia. Entende? Então, para a gente, porque aqui já é o profeta Ezequiel. Então, para a gente conseguir identificar Deus, do que o Senhor está falando, então, na primeira vez que Deus esparramou, era só um país para ir. E quando eles foram para outros países, foi tudo morto.
Não ficou nem um judeu em outro país, ficou só lá. Porque quando a gente lê aqui, eu trouxe vocês das nações, então se refere depois que o Machia veio, ressuscitou entre os mortos, ao terceiro dia, veio Roma e Hitler. Aí eles estão esparramados pelo mundo inteiro. Eu tô no Brasil, tá? Então, para identificar a Bíblia. Então, por isso que Deus tinha esse tratado lá com Nabucodonosor. Judeu que não tivesse lá, pode matar. E mataram. A Bíblia fala que matou tudo. Não ficou um judeu fora de Nabucodonosor. Morreu tudo. Então saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, vendo que eu fiz ir em cativeiro entre as nações. E não está se referindo agora, tá? E os tornei a juntar para voltarem à sua terra. Em nenhum deles eu excluí. Nem esconderei mais a minha face deles, quando eu houver derramado meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Que agora o Senhor está fazendo. Se não fez nas primeiras 7 semanas, que seja hoje o dia do Senhor na sua vida. Então, não só judeus, não só a nação de Israel, mas todo mundo, até você que já foi da feitiçaria, da idolatria que a Igreja Católica fez, né? Porque a Igreja Católica também profanou o nome de Deus, que a gente estudou também, Apocalipse 17, é pecado, que vocês se arrependam de todo o coração e receba o maravilhoso, porque o nome dele é maravilhoso. Procura aí o maravilhoso. Deus vai falar dele para você. Entra aí, escreve maravilhoso Bíblia, vai sair o texto, você vai lá e lê. E você vai ficar apaixonada por ele, porque ele é maravilhoso e ele nos ama. Ele nos ama, ele te ama e ele quer te salvar. Amém? Shalom, essa é a 5ª aula. Na próxima aula a gente entra no livro de Daniel. Vamos começar a estudar o livro de Daniel.